Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos acompanha em toda a nossa região e você que sempre acompanhou aqui na TV Mix as transmissões da missa do Padre Jocelir. Olha, quando eu fiquei sabendo desta missa e fui pela primeira vez lá na igreja de Nossa Senhora do Caravaggio, fui com o nosso diretor-geral, Amaury Worms, eu fiquei impressionado. Falei, olha, realmente, este padre está conseguindo trazer de volta os fiéis à igreja, está conseguindo renovar a fé das pessoas. Impressionante. E daí, nós combinamos com o padre, vamos transmitir a sua missa na televisão, porque muitas pessoas que não têm condições de ir até a igreja, as pessoas que estão aí nas cidades da nossa região, certamente serão abençoadas com esta transmissão. E começamos a fazer esta transmissão e nos surpreendemos com a repercussão em Limeira, em Piracicaba, em Leme, em Pirassununga, em Porto Ferreira, em Santa Rita do Passa Quatro, todo lugar que eu vou gravar reportagens e eu giro toda a nossa região, as pessoas comentam a respeito da missa do Padre Jocelir. De repente, uma surpresa que pegou a todos desprevenidos. Uma decisão superior para a transferência do Padre Jocelir, para a transferência de diocese. E os fiéis que ficaram muito chateados, muito emocionados. Ontem aconteceu a última missa do Padre Jocelir nesta igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. E o Padre Jocelir, você vai ouvir agora na sequência, ele se manifestou a respeito de toda a situação e diz que pretende continuar com o seu trabalho e que em breve vai divulgar um novo endereço, onde as suas celebrações acontecerão. O Padre Jocelir que disse que não pretende sair de Rio Claro. Então, ele não pretende seguir a determinação da diocese desta transferência para outra cidade, outro estado, até para outro país. Mas eu quero saber a opinião da população. Eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. O Padre Jocelir deve obedecer à decisão da Igreja Católica e ser transferido para outro local, ou ele deve criar a sua própria igreja? Quem está no telefone? Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Neuza. Ô, Neuza, você fala de onde? É daqui de Limeira. Qual bairro, Neuza? Jardim Roseiras. Um abraço para a turma aí do Jardim Roseira. Qual é a sua opinião a respeito da decisão que deve ser tomada pelo Padre Jocelir? Você acha que ele deve aceitar a transferência ou ele deve abrir uma igreja própria? Não, ele tem que ter a igreja dele independente de bispo, independente de todos esses que não concordam de quem faz as coisas como Jesus mandou. Mesmo esta igreja própria do Padre Jocelir não sendo uma igreja ligada à Igreja Católica, mesmo assim você acha que ele deve criá-la? O povo vai seguir o que ele prega. Porque eu já fui diversas vezes na igreja e o que a gente sente lá dentro, a gente sente a presença de Deus, de Jesus. Então eu acho que ele deve seguir o que o coração dele mandar. Tá bem, muito obrigado pela sua opinião, muito obrigado pela sua participação. Eu quero a opinião da população. Daqui a pouco eu vou mostrar os movimentos organizados para que o Padre Jocelir fique na Diocese de Piracicaba, que responde pela cidade de Rio Claro, a coleta de assinaturas. Daqui a pouco você vai acompanhar esta reportagem. Eu estive ontem na igreja de Nossa Senhora do Caravaggio, acompanhando o momento da coleta de assinaturas para que o Padre Jocelir permaneça na Diocese de Piracicaba. Será que estas assinaturas serão suficientes para fazer com que a Diocese mude de ideia e mantenha o Padre Jocelir na cidade de Rio Claro? Daqui a pouco você vai acompanhar esta reportagem comigo. Também no programa de hoje, eu conversei com a equipe que trabalha com o Padre Jocelir. Todos eles extremamente emocionados, muito emocionados com a decisão da transferência. Vou mostrar para você, logo após o término da celebração, a emoção da equipe
que trabalha com o padre Jocelir, uma reportagem emocionante, e os depoimentos dos fiéis que frequentam a igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. Mas agora nós vamos ouvir do próprio padre Jocelir. E muitas pessoas estão há tempos aguardando esta manifestação. O que o padre Jocelir tem a dizer a respeito de tudo isso que está acontecendo? Eu vou mostrar para você na íntegra o que disse o padre Jocelir ao término da celebração de ontem, que foi a última. O que deve acontecer a partir de agora? Preste atenção nas últimas palavras do padre Jocelir. Certamente, muitos estão esperando para este momento. Gostaria de ser bem claro e que também cada um entendesse com clareza aquilo que eu vou falar. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez não vai entender muito. Tá bom? Quem me acompanha há 13 anos vai entender muita coisa. Então, estou em Rio Claro há 13 anos trabalhando, e eu comecei um trabalho na paróquia. Na época, quando eu cheguei, encontrava 18 pessoas na minha primeira missa. Depois, uma dívida. Depois nós começamos essa missa de segunda-feira, muitos que estão aqui, com 14 pessoas, e chegou ao que está hoje. Nesses 13 anos de trabalho, foram muitas conquistas juntos, se aconteceu muita coisa que foi feita nessa igreja, esse local de celebração, foi feito em 8 meses. Então, muitos colaboraram, muitos participaram, fizeram história. E fazem história até hoje, vão continuar fazendo história, certamente. Agradeço, vejo muitas pessoas se movimentando pelo Facebook, com abaixo assinados, para cima e para baixo aí, o povo se mobilizando. Mas também chega um momento que a gente tem que tomar decisões na vida. Então, bem claro, contra meus princípios cristãos, contra meus princípios que sempre acredito, e sempre creio numa igreja muito forte, numa igreja de Deus, jamais irei abandonar ele, jamais. Mas chega um ponto na vida que tem que tomar decisões. Ou continuamos, sempre na história que tem a vaquinha do presépio, que tudo diz amém, 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 amém. Ou tomamos outros rumos na nossa vida. Você sabe que já há 2 semanas a gente vem aí, eu pedi uma oração de sexta-feira para vocês, e na segunda também, para que realmente se cumprisse, que se fosse feito o melhor. E hoje eu tive uma reunião, e também tive que vou tomar uma decisão, ainda não está totalmente tomada, mas vou tomar uma decisão na minha vida. O que fazer da minha vida? Ficar em Rio Claro ou demandar para outro lugar? O pessoal falou que vou para a África. Mentira. África não ainda, acho que não. Mas não vão querer tanto inferno para mim. Acho que eu não mereço tanto. Tá bom? Então, a princípio, já as missas de segunda e sexta não irão acontecer mais. Estou viajando amanhã, minha mãe faz 80 anos, acho que tem um dever de como filho estar na casa da minha mãe, vou dar um presente dela de 80 anos. Quem sabe uma boa notícia para minha mãe, mas... E vamos tocar a vida. O que vai acontecer? Não sei. Então acho um momento assim de... Eu agradeço a todos que, junto comigo, durante 13 anos caminharam, mediram esforços, dizer que nunca vou medir esforços, no trabalho, nas doações, nos compromissos, na prestação de serviço aqui da comunidade. Vocês sabem que eu estou à frente de um grande projeto aqui em Rio Claro,
amo trabalhar com os pobres. Nós aqui assistimos esse mês passado, nós damos mais de 1000 cestas básicas para instituições de Rio Claro e da região. Quero continuar meu trabalho com os pobres, quero continuar, que acho que é meu dever. Quero continuar a minha missão de evangelizar. Ninguém pode me pedir de eu pregar, de eu evangelizar, ninguém pode. Ninguém pode. Então, certamente, nós nos encontraremos por aí. A missão, eu falava na semana passada, eu sempre falei, quando Jesus se manifesta Salvador de todas as nações, de todos os povos, salvar, pregar o Evangelho, não precisa de bandeira de igreja católica ou evangélica ou luterana, é falar de Deus, é levar a palavra, a esperança. Então eu quero continuar esse trabalho, principalmente da evangelização, evangelizar, e também de sempre buscar aquilo que sempre acreditei. Nós só faremos uma sociedade melhor quando nós realmente trabalharmos em prol do reino. Tenho trabalhado durante 13 anos com os presidiários, acho que passou mais de 2.000 comigo. Hoje nós começamos, inclusive, aberto esse ano lá no projeto para 700 novas crianças pobres. Nós vamos em Rio Claro, é a 12ª, não? Então, essas crianças eu não ouvi os marginais da manhã. Então, logo mais, nós nos encontraremos. De televisão, de show, não quero nada disso. Quem vai me julgar são vocês. Quem me julga é Deus, que tem consciência. Então, repito, quem colaborou, quem sempre caminhou, quem está. Estamos juntos aí. Não vou parar de pregar a palavra de Deus. Não vou parar de pregar. Nós vamos então, agradeço a vocês, fé, coragem. Vamos para cá. A nossa associação continua, filhos de Nossa Senhora do Caravaggio, o principal objetivo da associação. Continua contando com a colaboração de vocês na associação, tá bom? Continue, eu vou continuar trabalhando em prol do reino. Logo mais nós passaremos um novo endereço onde nos encontraremos para as nossas celebrações. Bem claro, eu não vou fugir da cidade, eu vou para minha mãe
Sexta-feira eu vou de volta. Por enquanto, tudo quieto. Segunda-feira, na hora da missa, o rato que vinha toda segunda, reze uma romaria com Nossa Senhora do Caravaggio. Você acompanhou na íntegra a despedida do padre Jocenir na noite de ontem na igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. Foi a última missa. Ele não poderá mais celebrar missas na igreja do Caravaggio em Rio Claro. Eu vou mostrar depois aí na sequência só um trechinho que ele fala. São algumas colocações importantes do padre, que a associação continua, o trabalho da associação Nossa Senhora do Caravaggio, que ele quer continuar pregando e que ele em breve vai anunciar um novo endereço em Rio Claro, onde acontecerão as suas celebrações. Então, ele dá a entender que deve continuar com o seu trabalho, mesmo à revelia da decisão superior aí da diocese. Quem está no telefone? Alô, quem fala? A Meire. Ô Meire, tudo bem, Meire? Tudo bem, e você, Gardinale? Tudo bem, você fala de onde, Meire? Eu falo aqui do Ragazzo. Muito obrigado pela sua ligação. Na sua opinião, que decisão o padre Jocenir deve tomar acerca da continuidade aí do seu trabalho? Eu acho assim, Gardinale, ele se ordenou tudo, né? Eu acho que ele não deve sair da Igreja Católica. E esse povo que está aí e que gosta dele, aonde ele for, o povo vai atrás, eu tenho certeza. Mas e se ele for lá para a Espanha, como é que faz? Ah, não, eu estou falando assim, na nossa região. Então, mas a transferência dele pode ser para uma outra cidade, um outro estado ou um outro país. E, pelo visto, querem transferir ele para longe. Mas por que transferir o padre, sendo que o que ele está fazendo bem? Por que mexer numa coisa que está dando certo? Olha, aí é algo que realmente quem deveria explicar. Até nós entramos em contato com a Diocese de Piracicaba, né, e foi nos dada a explicação de que essa decisão compete aos claretianos, a congregação da qual o padre Jocenir faz parte, mas não foi nos explicado um motivo, enfim, é uma decisão interna, né, da Igreja Católica, então não foi nos passado o motivo desta decisão. Então, por isso que eu estou perguntando aqui se as pessoas acham que ele deve acatar esta transferência e ir para onde a diocese o enviar, né, acatar esta ordem, ou se ele deve, então, sair da Igreja Católica e abrir uma igreja própria. Você acha que ele deve seguir a decisão da diocese? Mas a gente tem que fazer oração e pedir a Deus que ele fique por aqui mesmo, certo, que ele fique numa cidade mais próxima, né? Que nem a gente vai com o Padre Marcelo, vai com o Padre Reginaldo Manzotti, e a gente vai, o Padre Robson, aonde eles estão a gente vai. Então que ele fique aqui na nossa região. Certo. Você Vamos acha, orar então, para que Deus abençoe, perfeito, que essas pessoas que estão fazendo essas coisas, pense bem. Porque olha quanta coisa que ele fez. Quando eu comecei a participar da missa, que eu ia, era num barracãozinho, Gardinale. Então você lembra do início, né? Lembro do início. E agora como que está? Então eu acho que os coordenadores deviam pensar nessas coisas. Apesar que Jesus Cristo foi perseguido, e eu acho que isso é uma perseguição. Só porque está dando certo. As pessoas devem parar, pensar e refletir, que não está só prejudicando o padre, os mas motivos em toda uma região. Os motivos nós não sabemos, então eu não tenho como colocar aqui, porque realmente até tentamos contato com a diocese, mas não foi nos passado nenhum motivo, nenhuma explicação a respeito do que está acontecendo. Mas a situação é essa, as missas elas estão proibidas, né? Elas estão suspensas, enfim, terminaram aí as missas e o padre, por decisão da diocese, será transferido. A não ser que ele não queira, né? Mas aí ele acaba criando um racha aí com a Igreja Católica e pode ser que ele decida por fazer um trabalho independente, como comentou aí
na missa de ontem. Muito obrigado pela sua opinião, nós queremos ouvir a opinião de todos, né, que estão nos assistindo, dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas. Queremos saber o que é que as pessoas pensam, né, a respeito aí desta situação envolvendo aí o padre Jocelir. Coloca para mim só aquele trechinho então, são acho que as colocações aí mais importantes que o padre Jocelir fez ontem durante a sua despedida, nas quais ele deixa claro aí a sua intenção de continuar com o seu trabalho. Olha, só esse trechinho aí para você ouvir. Quero continuar a minha missão de evangelizar. Ninguém pode me impedir de eu pregar, de eu evangelizar, ninguém pode. Ninguém pode. Agradeço a vocês, fé, coragem, e vamos tocar. A nossa associação continua, filhos de Nossa Senhora do Caravaggio, que o principal objetivo, fazer o bem. Continuo contando com a colaboração de vocês na associação, tá bom? Continuo, eu vou continuar trabalhando em prol do reino. Tá? Logo mais nós passaremos um novo endereço onde nos encontraremos para as nossas celebrações. Aí o padre disse: em breve passaremos o novo endereço onde nós nos encontraremos para as nossas celebrações, né? E ele deixou claro aí que não quer sair da cidade de Rio Claro, então dá a entender que realmente vai continuar na cidade de Rio Claro com as suas celebrações, né? Então que não deve acatar a decisão desta transferência. Quem está no telefone aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? É Moacir Fonseca, de Pirassununga. Ô Moacir, muito obrigado pela ligação de Pirassununga. Você fala de qual bairro, hein, Moacir? Pois não. Qual bairro? Bem, eu conheço bastante o trabalho do padre Jocelir. Certo. Já estive várias vezes e acompanho pela sua transmissão. Muito obrigado pela Veja audiência. Bem, a minha opinião, nós devemos lembrar sempre que o padre Jocelir é um sacerdote da Igreja Católica Apostólica de Rito Romano. E como tal, ele prestou na sua ordenação um juramento, um compromisso de pobreza, castidade e obediência. Obediência. Então, pela nossa opinião, de vários amigos aqui de Pirassununga, ele deve acatar a decisão superior. Primeiro, é o juramento que ele fez. Certo. Segundo, seria uma demonstração de humildade muito grande, porque a nossa igreja e o Senhor Jesus estão acima do padre Jocelir. E veja bem, quem sabe, quem nos garante que o Senhor Jesus não está precisando dele em outro lugar? Aí em Limeira, ali em Rio Claro, ele fez todo o seu trabalho. Elogiável, conseguiu um monte de adesões para a nossa igreja. Mas talvez agora o Senhor Jesus precisa dele em outro lugar. E ele daria uma demonstração de humildade muito grande se acatasse e fosse com o seu ministério para uma outra região. Certo. Se Você bem acha que ele deve... não vai desaparecer nunca. Ele deve obedecer a decisão da diocese, independente do local para onde ele seja enviado. Por quê? Porque ele é sujeito ao juramento da obediência e da humildade, né? E vamos repetir sempre que a nossa igreja é maior que o padre Jocelir. A Igreja Católica de Rito Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, é maior que o padre Jocelir. Nós reconhecemos nele um grande sacerdote, um grande evangelizador e um grande amigo. Mas a missão dele talvez tenha terminado em Rio Claro e precise começar em outro lugar, onde ele vai arrebanhar um outro público. Ele vai arrebanhar outros fiéis, ele vai conseguir outras conversões. E repetindo sempre, seria uma demonstração de humildade. Agora, a gente compreende a emoção de todos os fiéis. Lógico. Estão acostumados com o trabalho dele, né? Então, obrigado pela sua colocação aí de Pirassununga, obrigado pelas suas palavras. Nós queremos ouvir a opinião da população, né? A opinião dos católicos, enfim, pessoas de todas as religiões a respeito desse impasse, né? Desta situação aí que envolve o padre Jocelir, que tem um trabalho muito forte ali na Diocese de Piracicaba, na cidade de Rio Claro, que atrai pessoas de toda a região,
e que tem um trabalho em parceria conosco de evangelização pela televisão, né? Porque, repito aqui, quando eu fui a primeira vez à missa do Padre Jocelir, fiquei realmente muito emocionado e entendi que naquele momento ali que aquilo deveria ser ampliado e que nós poderíamos utilizar a televisão para a evangelização. E foi o que comecei a fazer aqui na TV Mix através das transmissões da missa do Padre Jocelir. Então, também lamento a interrupção da transmissão, porque eu gostaria de poder continuar levando uma mensagem tão bonita como essa para os lares das cidades de toda a nossa região, porque televisão é prestação de serviço, televisão é informação e televisão também é evangelização, né? A utilização deste veículo de comunicação para a evangelização. Quem é que está na linha aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? Eu não vou me identificar, na verdade, Cardinal. Ah, pois não. Você fala de qual cidade? Eu falo aqui de Limeira mesmo. Ah, muito obrigado pela sua ligação. Qual a sua opinião sobre esta situação? Na verdade, Cardinal, o Padre Jocelir, na sua ordenação presbiteral, ele prometeu ao senhor bispo fidelidade à igreja e aos seus sucessores. Então, ele tem que obedecer à ordem da diocese. Se o povo vai na igreja pelo amor de Jesus Cristo, eles têm que continuar indo pelo amor de Jesus Cristo. Se o Padre Jocelir estiver em Rio Claro, ou a diocese que for transferido, a igreja continua vivendo, Cristo continua vivo. É isso que nós temos que pensar. Ele deve obediência ao bispo e à igreja. Você acha que se ele for transferido, por exemplo, para uma outra cidade distante, que ele deve então recomeçar este trabalho nesta outra cidade e beneficiar as pessoas desta comunidade? Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele não disse ficar em tal cidade, ficar em tal lugar. Ele disse ide. A missão do padre é ir e pregar o evangelho, aonde quer que for. Muito obrigado pela sua colocação, obrigado pela sua colocação. Realmente foi esse voto, né, que o padre fez na sua ordenação. Imagino que para ele seja também uma decisão bastante difícil, né, de romper com o seu compromisso com a Igreja Católica, né, ou de acatar uma decisão que não lhe agrada, mas que é uma decisão superior. Existe uma hierarquia na Igreja, como em tantos outros lugares. Mas os milhares de fiéis que frequentam a Igreja realmente não querem que eles saiam, porque gostam da celebração, uma celebração que realmente tem atraído cada vez mais fiéis lá na igreja em Rio Claro. Daqui a pouco eu vou mostrar os movimentos pela internet e também os movimentos, não só os virtuais, mas os movimentos que estão sendo feitos corpo a corpo para arrecadação de assinaturas. Veja só aí abaixo, vários abaixo-assinados estão sendo realizados com a intenção de que o Padre Jocelir não saia da Diocese de Piracicaba, né, na intenção aí de fazer com que o bispo mude de ideia, enfim, com que a decisão da diocese seja revertida. Esta é uma possibilidade. Eu vou mostrar também os depoimentos da equipe da Igreja do Caravaggio, todos os voluntários, né, que trabalham com o Padre Jocelir já há bastante tempo. Ficaram bastante emocionados no dia de ontem, durante a última missa. Nós acompanhamos e vamos mostrar para você. E queremos ouvir a opinião da população. Eu vou mostrar no Facebook. Você curte a minha página no Facebook, deixe a sua opinião através do Facebook. Queremos saber a opinião também através do Facebook. Só você procurar lá o Tiago Gardinali. E muitas pessoas estão deixando os seus comentários. Eu vou reproduzi-los a respeito desta situação. Então, é realmente algo bastante delicado, um impasse, né? Porque ao mesmo tempo que o padre ele quer continuar com o seu trabalho, mas ele deve obedecer a uma determinação, né? Hierarquicamente ele está subordinado, né, ao bispo, aos superiores da diocese, e se ele decide criar uma igreja própria, ele rompe com a Igreja Católica, cria um movimento independente. O que ele deve fazer nesse momento? E por isso nós queremos ouvir aí a opinião da população. Aí são imagens que eu gravei logo após o término da celebração
no dia de ontem. Ontem foi a última missa que aconteceu na igreja de Nossa Senhora do Caravaggio, o padre Jocelir que fez a sua despedida no dia de ontem, a todos os fiéis que se emocionaram bastante lá na igreja após a despedida lá em Nossa Senhora do Caravaggio, em Rio Claro. Quero a sua opinião aqui no 3404-4010, 3404-4010. O que o padre Jocelir deve fazer? Ele deve ficar, ele deve sair, deve obedecer, não deve obedecer? O que é que você acha? Qual a sua opinião? Quem está no telefone aí? Alô? Alô, quem fala? É a Lídia. Lívia, fala de onde? De Limeira. Ah, qual bairro você está? Na Boa Vista. Muito bem, muito obrigado pela sua ligação. Você, o que acha que o padre Jocelir deve fazer? Bom, eu queria uma resposta de saber o porquê que o bispo está fazendo isso com ele. Eu não posso te dar essa resposta porque eu também não obtive essa resposta. Nós entramos em contato com a diocese e nós não tivemos a resposta. Então eu não tenho nem como me manifestar, como dar opinião, absolutamente nada, porque não houve nenhuma comunicação, nenhum posicionamento oficial. Então eu não sei te dar essa resposta, só sei te dizer que houve a determinação de uma transferência e quero saber o que você acha que o padre deve fazer. Não, eu acho, de fato, ele trouxe muitas pessoas para a igreja, principalmente os jovens, criança, tudo. Então, eu acho que não deviam de tirar ele aí, já que ele está fazendo tanto bem, ele está ajudando as crianças daquele projeto do Terra Nova, entendeu? Eu sempre fui nas outras... Nunca eu ouvi coisas bonitas que ele fala, toca o coração da gente, a gente volta outra pessoa da missa. Eu já consegui uma graça aí. Ah, já teve graça alcançada na missa do padre Jocelir. Isso. E você eu acha... dancei e pedi para Nossa Senhora do Caravaggio. Entendi. E o que você acha que ele deve fazer? Ele deve aceitar a transferência ou deve abrir uma igreja própria? Eu acho assim, se ele pegar uma transferência aí por perto, que a gente possa ir, eu sou a primeira a acompanhar ele. Eu e minha família. Entendeu? Agora, se não tiver outro jeito, ele abre a própria igreja dele. Se for possível, a gente ajuda. Certo. Com mão de obra. Tudo aí. Muito bem. Então, a favor de abrir uma igreja própria. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua opinião. Nós queremos saber o que os fiéis ou aqueles que não são fiéis, você que é evangélico e está me assistindo, falou, Gardinale, é um assunto curioso, um assunto interessante, eu quero manifestar, quero dar a minha opinião. Por favor, ligue, você evangélico que está nos acompanhando, você espírita que nos acompanha, você que é da Umbanda, olha, de todas as religiões, nós queremos ouvir a sua opinião, porque trata-se de uma decisão que um religioso tem que tomar, não é uma decisão difícil, qualquer que seja a decisão que ele tome, será difícil para ele, não é? O que é que ele deve fazer, na sua opinião? Quem está na linha aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? É Delcio. Ô, Gelcio, fala de onde? Falou de Leme. De Leme, muito obrigado pela ligação. Está em qual bairro aí? O bairro é Vila Santa Maria. Na Vila Santa Maria. Abraço para a turma aí da Vila Santa Maria, na cidade de Leme. Qual é a sua opinião? O que é que você acha que o padre deve fazer? Eu fico vendo aí, eu tenho uma caminhada grande aí, não é uma coisa assim que a gente vê constantemente, principalmente quando se fala de um movimento carismático, né? Que todo padre tem carisma e eu creio que esse padre deve ser bem carismático. E eu acho que levanta muita inveja, muita ciúme, porque a pessoa, para trabalhar com o povo, ele tem que ter tempo, tem que ter coragem, tem que arregaçar a manga. Mas se você quiser ficar só confessando e ficar acomodado, eu acho que você não faz nada. Eu pelo que eu estou vendo aí, o padre, parece que Deus o usa para atrair as pessoas. Então, até pelo catecismo da Igreja Católica, o que ele faz não é errado. Se pegar o catecismo, estudar o catecismo, as cartas do Papa, tanto o São Paulo II como o Papa Francisco agora, que ele não está errado em nada. Agora a gente, como diz, né, tem que acatar a autoridade. Só que a autoridade, eu acho que ela deveria pensar um pouco.
Que é por isso que a Igreja Católica tem perdido fiéis, por causa dessas besteirinhas, porque o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus é isso aí, a gente não está ganhando pessoas para a gente, não está adquirindo dinheiro, bem financeiro, está trazendo as pessoas para Jesus. Agora, eu acho que é uma hipocrisia, Deus me perdoe eu falar isso, que Jesus falou dos caras hipócrita, raça de víbora, de serpente. Eu acho que é por aí. Se ele permanecer firme, Deus vai honrá-lo. Como eu já vi honrar o padre Jonas, vi honrar o padre Primitivo Baltazar, o padre vários padres aí que era da Renovação Carismática. Mas o que é que você acha que ele deve fazer agora? Ele deve permanecer firme, continuar fazendo o que ele faz. Então tem que abrir uma igreja própria? Não, a igreja própria aí ele vai dividir o corpo de Cristo, né? Então ele vale tem a pena dividir. Então ele tem que ser transferido, aceitar a transferência. Se o bispo for transferir, a diocese vai ficar bem mais pobre, você pode ter certeza disso. Eu acredito que o bispo não vai tirar ele da diocese, tenho certeza disso. Então, entendeu? Porque ele não é burro, né? Mas na sua opinião ele tem que aceitar a transferência, é isso? Não, na minha opinião, tem que acatar, né? Tem que acatar. Isso que é difícil, viu? Porque veja bem, eu não quero ser chato, não parece que, Gardinali, mas você tá... É porque a decisão já foi passada para ele será transferido. Então, por isso que eu estou perguntando, ele deve acatar a transferência ou deve abrir a igreja própria? Ele tem duas opções, ou ele sai da igreja católica, monta a igreja dele, continua com o trabalho dele em Rio Claro, né? E daí ele vai contra os preceitos, como já foi colocado aqui, o próprio juramento que ele fez, mais uma decisão dele, ou ele aceita a decisão e será transferido. Ele pode ser transferido para o Mato Grosso, para a Bahia, para a Espanha, para qualquer lugar, não sei. Aí é uma decisão da diocese. Por isso que eu estou perguntando, na opinião da população, o que ele deve fazer, né? Você acha que ele deve aceitar a transferência? Olha, como ovelha, né? Eu sei que ele não é bode. Como ovelha, ele tem que se submeter ao pastor. Entendi, tá certo, entendi. É delicado, realmente, é uma situação bastante polêmica, né? E aí, o católico que, né, entende que realmente ele tem um compromisso, né, com a sua diocese, foi ordenado e assumiu esse compromisso, né? Por outro lado, a discordância da decisão da diocese, mas existe uma hierarquia, como em qualquer lugar, então é realmente algo delicado, né? Eu penso que essa enquete que nós estamos fazendo possa auxiliar até o próprio padre na sua tomada de decisão daquilo que ele deve fazer, né? Quem que está na linha aí? Alô? Alô, é? Quem fala? É a Alessandra. Ô, Alessandra, tudo bem? Tudo. E você fala de onde? Eu não gostaria de falar a cidade, pode ser? Ah, pois não. Qual é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, se já que ele fez tudo o que ele fez e o bispo não deu valor, fez o que ele fez, honrou com a palavra de Deus, suou demais a camisa para construir aquela igreja, para trazer os fiéis de volta, para fazer tudo o que ele fez. Eu acredito que não vai fazer divisão do corpo de Cristo, porque independente de pedra ou lona, a igreja não é feita disso. A igreja está dentro de nós. Então eu acredito que ele deve sim fazer a igreja dele. Uma igreja própria? Ele vai continuar pregando a palavra. Mesmo que isso signifique uma ruptura com a igreja católica. Exatamente, porque se não deram valor, paciência, porque é fácil falar, o difícil é fazer o que ele fez. Porque eu acompanho o padre há mais de 8 anos. Há mais de 8 anos. Eu recebi graças que eu jamais poderia imaginar em receber. Porque ele me ensinou a devolver a minha fé. Porque eu estava totalmente sem fé. Porque eu estava cansada de vir nas igrejas, de ir nas igrejas e dormir no banco. Muitas pessoas voltaram à igreja, né, com as celebrações do Padre Juscelino, realmente. Com certeza. Ele tem uma grande contribuição. O meu marido não era de igreja. Na renovação da fé das pessoas, né? O meu marido não era de igreja. Ele começou a ir comigo. Eu encontrei ontem lá espíritas, evangélicos, é impressionante, pessoas de várias religiões que frequentam. Porque
Porque está mostrando quem é esse homem, meu Deus do céu. Para que mexer no time que está ganhando? Eu acredito, na minha opinião, isso é ostentação, ciúme, inveja, falta do que fazer. Quem não faz, eu acho que não tem que destruir aquele que faz. Muito obrigado pela sua colocação e pela sua opinião. Nós estamos abrindo espaço para todas as opiniões. Vou mostrar na sequência as opiniões no Facebook. Vou mostrar a entrevista com o padre Jocelir, com os fiéis, o movimento do abaixo-assinado. Aqui a cobertura completa desse momento aí que mexe com muitas pessoas aí em toda a nossa região. Padre Jocelir, você vai ver a sequência comigo aqui em Cima do Fato.